Passo agora a palavra ao conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que vai relatar o processo 25 da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, trata-se das contas anuais de gestão do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, referente ao exercício 2018, sob a responsabilidade do senhor Tiago França Cabral, no período 18/1 a 4/7, e do senhor José Eudes Santos Malhado, no período de 6/7 a 31/12. A SESEC da Administração Estadual confeccionou o relatório preliminar, o qual resultou no apontamento de duas irregularidades, uma gravíssima e a outra grave, em face das quais os responsáveis foram citados, apresentaram suas razões de defesa. Após analisar as justificativas, a unidade técnica concluiu pela manutenção das irregularidades, com a ressalva de que os gestores não têm ingerência sobre o déficit da execução orçamentária apresentado. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer 5.451/2019, subscrito pelo procurador Gustavo Deschamps, opinou pela regularidade das contas anuais de gestão, com a expedição de determinações em face da manutenção de duas irregularidades. É assim o relatório, senhor presidente. Em discussão. Encerrada a discussão. Na discussão, há um pedido de sustentação oral do ex-presidente do DETRAN, senhor Tiago França Cabral. O senhor dispõe de 15 minutos. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, Gonçalo Domingo Campos Neto, excelentíssimo senhor conselheiro, relator Guilherme Antônio Maluf, demais conselheiros, excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público de Contas, caros colegas advogados. Confesso a vossas excelências que ao longo de 15 anos de vida pública, desde o cargo de assessor jurídico, passando pela condição de secretário e recentemente presidindo a mais importante autarquia do estado de Mato Grosso, esta é a segunda vez que eu me encontro aqui nessa Corte de Contas fazendo uma sustentação oral. E faço por entender, parafraseando aqui o Ministério Público de Contas no parecer emanado em relação a esse processo, por entender que a minha gestão atingiu com todos os seus resultados, os resultados foram satisfatórios e as falhas apontadas dizem respeito a atos da Secretaria de Estado de Fazenda, Secretaria de Estado de Planejamento e Secretaria de Estado de Gestão, não podendo ser inteiramente imputado ao DETRAN, sendo inclusive desarrazoado a aplicação de multa a este que vos fala. Antes de adentrar ao mérito dos achados, eu gostaria de frisar o exíguo espaço de tempo que estive à frente do DETRAN e pediria a sensibilidade e compreensão dos nobres jogadores para que isso fosse levado em consideração. 5 meses e 16 dias, de 18 de janeiro a 4 de julho de 2018. Em relação ao achado de número 1, foi destacado a ocorrência de déficit de execução orçamentária, onde os auditores apontaram uma possível falta de adoção de providências em relação a mim. Eu não vim aqui negar, da mesma forma que não neguei em relação à defesa escrita, de que o déficit orçamentário não existiu. Há um ditado popular que diz que contra fatos não há argumentos, e ainda mais contra esses fatos, eles são traduzidos numa expressão aritmética. Todavia, como restou devidamente comprovado pelo vasto, farto e rico conjunto probatório juntado aos autos, e que inclusive foram acolhidos pela SESEC estadual e pelo Ministério Público de Contas, o mesmo, ou seja, o déficit orçamentário, ele foi provocado por fatores alheios à minha gestão, aquilo que nós chamamos de fato de terceiro. Só para vossas excelências terem uma ideia, ao analisarmos o balancete orçamentário que compreende o período da minha gestão, o DETRAN arrecadou mais de 105 milhões, dos quais a Secretaria de Fazenda retirou indevidamente mais de 53 milhões. Fazendo essa subtração daquilo que foi empenhado, nós tivemos um déficit de 7 milhões. Para complementar a fala, a título de ilustração também, só a título de empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro, a Cefaz abocanhou-se, porque esse é o termo que foi mesmo, ocorreu, mais de 51 milhões de reais ao longo desses quase 6 meses, e sem falar dos 30% da receita líquida do órgão que ela retém. Eu não vou aqui também adentrar o mérito da natureza tributária da receita líquida do DETRAN,
eu penso que o direito tributário fala por si só em relação ao mérito da natureza dessa receita. Também não vou adentrar ao mérito da flagrante violação do artigo 11, inciso 3, da Lei Complementar 360 de 2009, que institui o Sistema de Conta Única do Estado, que traz, dentre os vários direitos, o direito do órgão ser cientificado. Ou seja, o que essa lei diz, entre outras palavras? Detran, está sobrando dinheiro aí no caixa? Houve excesso de arrecadação? Eu, Secretaria de Fazenda, vou te cientificar para pegar esse excesso de arrecadação e tampar aqui o rombo que existe na conta única do Estado. Não vou também me embrenhar quanto à ingerência, interferência e abuso dos órgãos centrais em relação à capacidade de gestão, autonomia orçamentária e financeira daquela autarquia. Já como foi destacado pela própria SESEC estadual e pelo Ministério Público de Contas, essa Corte de Contas já exaustivamente discutiu, inclusive já proferiu decisões acerca desse tipo de situação através do Acórdão 186 de 2016. Agora, o que eu não posso me furtar, razão pela qual aqui estou, é para afirmar e reafirmar que, em hipótese alguma, houve inércia desse gestor, deste representado que aqui vos fala. Foram adotadas todas as medidas, todas as providências, desde o momento em que assumi a presidência do Detran, fui incisivo em combater esses atos irregulares praticados pelos órgãos centrais, tanto é que todos os documentos foram acolhidos pela SESEC estadual e pelo Ministério Público de Contas. Só para vocês terem uma ideia, para a Secretaria de Estado de Fazenda era expedido uma média de 1 ofício a cada 10 dias, sem falar a quantidade de reuniões que eram provocadas, ofícios cobrando aí repasses atrasados, repasse a menor, disponibilização orçamentária, disponibilização financeira, comunicados internos para os servidores, alertando quanto à proibição de despesas sem prévio empenho, que era necessário fazer redução de gastos, de fazer cortes, de conter diárias. Atas de reuniões que foram juntados, onde a gente discutiu reprogramação orçamentária, a necessidade de fazer supressão contratual, enfim, discutimos inclusive a possibilidade, como medida emergencial, de fechamento de algumas unidades do Detran. A impressão que se tem é que o caixa da Secretaria de Estado de Fazenda é um buraco sem fundo. E aqui eu não preciso também detalhar a situação orçamentária e financeira para esta corte, que tem pleno conhecimento do tema. Afinal, o excelentíssimo relator presidiu a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, dando sua parcela de contribuição na melhoria do Estado. Essa Corte de Contas também auxiliou o Estado do Mato Grosso com diversas decisões que foram proferidas e recentemente mergulhou nos números, nos dados, ao julgar aqui as contas do ex-governador Pedro Taques. Apenas a título de ilustração, no exercício de 2018, pasmem os senhores, o Detran arrecadou mais de 428 milhões, do qual a Secretaria de Estado de Fazenda apenas repassou 127 milhões, dos quais 79 era para custeio da folha de pessoal. Ou seja, não há fórmula mágica, super-homem, Mr. M, criatividade, competência, gestor no mundo com capacidade de fazer gestão diante de tamanha interferência, ingerência e abuso dos órgãos centrais na autonomia da governança e capacidade orçamentária e financeira do Detran. Então, eu gostaria aqui de destacar o ânimo desse representado, que buscou desde o início ser resoluto, sempre agiu com primor, diligência, provocando os setores competentes, a sua equipe técnica, sempre culminou uma série de ações no sentido de buscar o equilíbrio das contas. Quero aqui invocar, inclusive, o princípio da proporcionalidade, e que esses argumentos sejam acolhidos e, da mesma forma, também o entendimento em relação à SESEC estadual e ao Ministério Público de Contas. Quanto ao achado número 2, foi apontado também o fato no caso, a mim não ter instituído a comissão que fizesse o inventário de bens imóveis do Detran. Antes de mais nada, gostaria de destacar que, no tempo em que estive à frente da presidência do órgão, sempre busquei estruturar os procedimentos internos daquela instituição, respeitando os regimentos externos, o princípio da administração pública, os instrumentos envolvidos por esse tribunal. Gostaria também de invocar aqui o regimento interno do Detran, que ressalta a corresponsabilidade de outros setores do Detran em relação ao inventário patrimonial. Eu penso até,
presidente, que esse é um tema que ele precisaria ser refletido também por essa corte. É claro que um gestor, o ordenador de despesa, ele tem suas responsabilidades, mas os outros atores corresponsáveis também precisam ser alcançados. Não dá mais, dentro de um ato de macro e de microgestão, do ordenador de despesa cruzar a bola, cabecear e defender também. Ainda mais em se falando numa estrutura como o DETRAN, bem organizada, com regimento claro, estruturada, com os setores responsáveis e conhecedores de sua missão institucional. É bem verdade que a comissão ela não foi constituída ao seu tempo. Todavia, a exemplo do que fiz em relação ao achado número 1, eu refuto também aqui a possível inércia que foi apontada pelos auditores em relação à não constituição a seu tempo dessa comissão. Tanto é que todos os documentos também que foram juntados aos autos foram acolhidos pela SESEC estadual, pelo Ministério Público de Contas, onde foi destacado que demonstraram as iniciativas e o bom propósito, deste que aqui vos fala, de constituir a comissão, inclusive destacado pelo Ministério Público de Contas, que seria razoável admitir não haver tempo hábil para constituir a comissão de inventário e concluir os trabalhos. Invoco novamente o princípio da proporcionalidade, o reconhecimento da boa-fé, onde ficou demonstrado nos autos que a todo momento busquei adotar as providências no sentido de constituir essa comissão, que posteriormente se culminou numa portaria, na gestão que me sucedeu, ato contínuo, e infelizmente no meu tempo ela não conseguiu se concluir em razão do término da minha gestão. Então eu peço vênia a vossas excelências em acolher aqui esses argumentos, bem como também acompanhar o entendimento do relatório técnico da SESEC estadual e do parecer do Ministério Público de Contas. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. A palavra o procurador de contas Alisson Carvalho de Alencar. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, todos que aqui nos assistem. Senhor presidente, acompanhei com bastante atenção a exposição do Dr. Tiago França, a quem já o cumprimento pela clareza e objetividade, e apenas para registrar que o Ministério Público de Contas é favorável à aprovação das contas. Nós concordamos com as informações que foram prestadas pelo gestor e que afasta e exclui a responsabilidade do mesmo, assim como do gestor que o sucedeu, pelas irregularidades que foram mantidas. Sugerimos, ao final, recomendações e determinações à atual gestão do DETRAN e também à atual gestão do governo do Estado para aprimoramento da autonomia financeira do DETRAN, conforme sustentado pelo orador. É o parecer, então, pela regularidade das contas. Continua em discussão. Quero parabenizar o doutor Tiago pela oratória. Muito bem. Eu voto também favorável pelas contas. E, olha, desculpa. Palavra para o relator. Foi tão bem na defesa oral que cantou o plenário. Mas, com o relator. Senhor presidente, destaco que, apesar do resultado da execução orçamentária ter sido deficitária, restou esclarecido nos autos que ele decorreu das retenções de arrecadação efetuadas pelo órgão central que gera a conta única, como o doutor advogado Tiago e ex-gestor já citou. Essa fragilidade e autonomia financeira da autarquia perdura há anos e já foi objeto de representação de natureza externa perante esta Corte, julgada mediante o acórdão número 186 de 2019. Percebe-se que há anos o órgão tem recebido arrecadação menor que a estimada. Em 2018, constata-se que houve frustração na arrecadação em todas as fontes e é que apenas 60,3% da receita prevista foi arrecadada. Além disso, as alterações orçamentárias imprimiram um decréscimo de R$ 44.449.904 no orçamento do DETRAN, o que corresponde a 21,66% do orçamento inicial, dificultando ainda mais a gestão. Observa-se que houve economia orçamentária na realização das defesas, porquanto foi empenho 91,60% das despesas autorizadas. O quociente de inscrição de réus a pagar em 2018 indicou que 21,56% das despesas empenhadas não foram pagas no próprio exercício, tendo sido inscritas no réus a pagar por falta de disponibilidade de caixa.
Apesar dos percalços orçamentários e retenções financeiras, o DETRAN apresentou superávit financeiro em 2018, sendo que para cada R$1 de obrigação de curto prazo, o DETRAN dispunha de 6,87 para fazer frente a essa obrigação. Especificamente sobre a irregularidade do inventário dos bens imóveis, saliento que a comissão responsável foi constituída por uma portaria 761 de 2018. Todavia, os trabalhos não foram realizados a tempo. Ademais, valorei como atenuante a ausência de manuais de procedimentos por parte da Secretaria de Estado de Gestão. Diante das dificuldades enfrentadas, entendo que o órgão alcançou resultados satisfatórios devido ao desempenho de atos de gestão direcionados ao equilíbrio das contas do exercício 2018, tais como contenção de gastos e comunicação aos setores internos acerca das retenções de recursos efetuados pelos órgãos superiores, exigindo maior atenção dos servidores para evitar a realização de empenhos acima da disponibilidade reais do órgão. Posto isso, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regular as contas anuais de gestão do exercício 2018 do Departamento Estadual de Trânsito, com quitação plena dos responsáveis e realização da determinação e recomendação sugerida pela Unidade Técnica Ministerial. É como voto, senhor presidente. Os conselheiros que votam de acordo com o conselheiro relator, com a palavra o conselheiro João Batista Camargo. Eu acompanho o conselheiro relator e queria parabenizar o doutor Tiago pela excelente sustentação oral e lembrar que o DETRAN é um órgão com histórico, né, de problemas, né, e que vem, a gente tem sentido que ele tem melhorado nos anos recentes na gestão. Então, é somente isso. Parabenizar o doutor Tiago e eu acompanho o conselheiro Maluf no seu voto. Os conselheiros que acompanham o voto do conselheiro relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 9.268, dígito 1/2019, relator conselheiro Guilherme Antônio Maluf. Acórdão 888/2019, Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, contas anuais de gestão do exercício de 2018, julgamento pela regularidade das contas, com recomendações e determinação. Publique-se.